programa de hoje é um programa voltado para coordenadores, orientadores e professores de escolas de todos os níveis. Porque nós vamos tratar sobre o quê? Sobre práticas cineclubistas. As pessoas ficam perguntando práticas cineclubistas, o que envolve isso, né? Afinal de contas, o que é um cineclube? Se não, um grupo de pessoas que se reúnem para assistir filmes e provavelmente comentar, tecer opiniões, né? Por aí é vamos dizer assim, uma atividade social cultural, nesse contexto todo. Então, os cineclubes, mais ou menos no início do século XX, né? Final do século XIX, começo do século XX, quando o cinema começa a aparecer na Europa. Então, filmes que eram proibidas em certas regiões do planeta, né? Que quisesse ser visto por outras regiões que os proibia, né? Então se criavam esses grupos de pessoas que alguém buscava um filme lá proibido e via as escondidas, e até filmes de caráteres sexual, né? Ou seja, que eram proibidos, ainda mais no começo do século XX, e isso era quem tinha isso tinha ouro. Então, afinal de contas, o cineclube mais ou menos é o quê? É um conglomerado de pessoas que se reúnem, né, para assistir filmes e, a partir daí, comentar esses filmes. Então, quando se fala em prática cineclubista, seria o quê? Seriam de que formas, mecanismos podem ser usados na exibição desses filmes e até onde esses filmes podem colaborar no processo de ensino-aprendizagem nas escolas, seja de nível fundamental, médio, superior, não importa, né? Mas seria o quê? O bom uso do audiovisual em sala de aula. Então é mais ou menos essa a ideia que se tem dentro de práticas cineclubistas aplicado em escolas. Então a gente propõe aqui algumas dicas, né? Não somos aqui pedagogos, né? E nem cientistas educacionais, apenas nossa área aqui é cinema e audiovisual, e a partir das obras audiovisuais a gente pode dar dicas, orientações de maneira tal como é que podem ser usados e utilizados os filmes em sala de aulas, para não ficar aquela coisa de exibir por exibir. Então, é importante que o coordenador, o orientador, o professor, ele assista o filme por inteiro e busque uma compreensão e saber aonde ele pode utilizar isso dentro do conteúdo programático da escola, né? Então não vamos falar um filme, por exemplo, sobre a influência das cores nas artes plásticas numa aula de matemática, né? Mais ou menos por aí, ok? Então, a gente tem algumas propostas para esse programa de hoje, né, dentro da ideia de práticas cineclubistas, que são uma análise de como podem ser utilizados os 3 filmes que a gente vai fazer uma análise aqui assim e dizer como é que eles podem ser trabalhados em sala de aulas, ok? Nós temos então o Arquitetura da Destruição, que é um documentário de 1989, né? Final dos anos 80. Ele é um filme produzido na Alemanha e o diretor é o Peter Quinn, que é um sueco, um judeu sueco, e que ele traz a ótica do Terceiro Reich, de como foi a construção do Terceiro Reich e as diretrizes que são dadas a esse império que se constrói na Europa, sobre a ótica da arte. Então, como é que o nazismo via a arte, né, para a ascensão deste sistema nazista, né, do Terceiro Reich, no desenvolvimento e no domínio, né,
não só da Europa, mas da Ásia e do mundo. Essa era a intenção de Hitler, né? Então vejam bem vocês aqui que nós temos aqui uma série de pontos a serem observados na arquitetura da destruição. Que é o quê? Por que a arquitetura da destruição? Porque, na realidade, o Hitler e o Terceiro Reich, na concepção de dominação, eles têm a ideia da raça ariana, uma raça superior, dita por eles, né? O restante do mundo não concordava com isso, mas dita por eles. Então, para que se você tem um super-herói, vamos dizer assim, você tem que ter um arqui-inimigo. Então, mais ou menos, é esse contraponto que é feito. Ou seja, quem é o arqui-inimigo da raça ariana criada por Hitler, idealizada por Hitler? São os judeus, que na época detinham o poder econômico na Alemanha, né? Ou seja, eram donos de bancos, uma série de coisas, de empresas que economicamente eram ativas na Alemanha, principalmente pós-Primeira Guerra. E nós vamos falar então, ou seja, esse processo do nazismo é pré-Segunda Guerra e se estende até 1945, quando a Alemanha, né, entrega os pontos, né, e faz a sua rendição. Tá certo? Então, aí nós temos então um primeiro filme a ser analisado, que é a Arquitetura da Destruição. E depois a gente passa para um filme brasileiro, que é Narradores de Javé. E, por fim, o Waking Life, que é um filme daquele diretor do... É uma trilogia de filmes, né, que nós temos lá do... David Linklater, né? Eu acho que é o David Linklater ou o Richard Linklater, né? Bom, enfim. Aí nós temos o... Ele é o diretor daqueles filmes Antes do Amanhecer, Antes do Entardecer e Antes da Meia-Noite. São 3 filmes, mais ou menos, que tem... É uma trilogia, muito interessante os filmes, né? Então, dentro dessa concepção de dicas nas quais nós vamos traçar a partir de cada um desses filmes, a gente vai assistir alguns trechos desses filmes, né? Ou seja, é interessante, começando por Arquitetura da Destruição. Então, dentro das orientações das práticas cineclubistas, nós temos aqui uma indicação da proposição de áreas curriculares, disciplinas, assuntos e temas, que são sugeridas às áreas e disciplinas curriculares que podem desenvolver um trabalho pedagógico com o filme e também são indicados assuntos e temas que podem ser abordados. Um segundo passo são orientações preliminares, que dizem respeito a atividades preparatórias e também a assuntos que podem ser tratados antes ou logo depois de os alunos assistirem ao filme. Assim, pressupondo que o professor tenha assistido o filme, a atividade imprescindível para que possa confirmar a sua escolha e planejar seu trabalho, aborda-se a questão da organização do trabalho em conjunto com os professores. Ok? Então, é interessante essa orientação aqui da proposição de áreas curriculares, as orientações preliminares e também, a posteriori, as atividades das disciplinas, né? Que essas atividades vão apresentar um elenco de atividades para desenvolvimento dos trabalhos pelas disciplinas sem indicar nenhuma ordenação. Tá certo? Então, na realidade, o que se tem aqui, né, são algumas dicas que nós vamos trabalhar em cima disso, certo? Bom, falando sobre o filme Arquitetura da Destruição, é um filme que está consagrado internacionalmente como um dos melhores estudos já feitos sobre o nazismo no cinema. O filme de Peter Quinn lembra que chamar a Hitler de artista medíocre não elimina os estragos provocados por sua estratégia de conquista universal. O veio artístico do arquiteto da destruição tinha grandes pretensões e queria dar uma dimensão absoluta à sua megalomania. Hitler queria ser o senhor do universo sem descuidar de nenhum detalhe da coreografia que levava as massas à histeria coletiva e pessoal a cada demonstração. O nazismo tinha como um dos seus princípios fundamentais
a missão de embelezar o mundo, nem que para tanto destruísse todo o mundo. Então, aí você tem uma conotação do título do filme, Arquitetura da Destruição. Vamos destruir o que está aí e vamos criar algo novo, né, ao nosso bel prazer, né? Algumas curiosidades a respeito desse filme, né? Vale ressaltar que Adolf Hitler era ele mesmo um apreciador das possibilidades do cinema, tanto que contratou a cineasta alemã Leni Riefenstahl para realizar filmes de propaganda sobre o Terceiro Reich. E Leni acabou realizando, entre outros, um dos maiores clássicos do documentário mundial, O Triunfo da Vontade, de 1935, onde mostrava convenção anual do Partido Nazista em Nuremberg, em 1934. Execrável do ponto de vista ideológico e humanitário, o cinema de Leni acabou por se tornar admirável sob o ponto de vista estético. Então, vejam bem, né? Naquela época, 1934, 35, o Hitler se vale de uma cineasta para fazer a propaganda do Terceiro Reich, né? E é bem interessante o processo, a propaganda política que ele realiza nesses termos, né, de extermínio, principalmente daqueles que eram tidos como deficientes na Alemanha. Afinal de contas, a raça ariana, ela carecia de ser uma raça perfeita. Então, as pessoas que tinham qualquer tipo de deficiência eram eliminadas, assim como os judeus. Certo? Muito bem. Algumas possibilidades de trabalho com o filme Arquitetura da Destruição. Primeiro, áreas curriculares, ciências humanas e linguagem e códigos. Sugestão de disciplinas, história e arte. Temas, ética, pluralidade cultural, né? Ou seja, sobre regimes totalitários, o nazismo, Segunda Guerra Mundial, respeito mútuo, justiça, percepção da produção artística como forma de expressão. Ok? Então, a partir daí, tem uma série de atividades que pode ser desenvolvida. Algumas coisas, por exemplo, que são interessantes são os comparativos, que na realidade você pode comparar as obras propostas pela arte que é sincretizada no Terceiro Reich, né, com a arte que faz contraponto a isso, que é no caso, por exemplo, a arte, o quadro, né, o grande quadro de Pablo Picasso, Guernica. Guernica é o quê? Uma cidade espanhola que é totalmente destruída dentro da Revolução Espanhola durante o processo, durante o nazismo, né? Ou seja, quem destrói são o exército alemão, né? Então, Pablo Picasso retrata em Guernica, nesse quadro, toda a angústia do povo espanhol, né? Sob o ataque nazista. Então, dá para, a partir dessas conotações feitas, dessas pequenas abordagens feitas sobre o filme, evidentemente que as pessoas terão que vão ver os filmes, algumas imagens estão sendo passadas para vocês deste filme, né? Mas é interessante que haja um senso crítico pelos orientadores, pelos coordenadores e professores, né? Buscando inserir trechos do filme, ou o filme inteiro, né? a serem uma ferramenta de complementação da disciplina em sala de aula. Isso que é o mais interessante, de que forma pode ser abordado, em qual série, certo? Se isso pode ser no ensino fundamental, ensino médio ou somente no ensino superior, né? E de que forma vai ser abordado de maneira a isso enriquecer o conhecimento e o desenvolvimento dos alunos em qualquer um dos níveis de ensino. Correto? Então, após isso aqui, essa observação feita sobre a arquitetura da destruição, vamos fazer uma análise agora sobre os narradores de Javé. Ok? E a gente pode ter
Olha uma coincidência, né? Esse filme Narradores de Javé, uma curiosidade, ele foi gravado, foi filmado numa cidade aqui do interior da Bahia. Né? E nós temos aqui perto de Porto Seguro, Itapebi, aonde está a barragem lá da Neoenergia, que houve esse processo de inundação de uma cidade e construção de uma cidade nova. Tá certo? Então, para quem não sabia disso, é interessante. Essa é a concepção, ou seja, Javé é uma cidade fictícia na qual é escolhida para se fazer uma barragem para a construção de uma hidrelétrica. Muito bem. Para que isso aconteça, uma cidade vai ter que desaparecer, vai ter que ser inundada. E os moradores da cidade acham que não. Afinal de contas, toda a nossa história, a nossa cultura, a nossa arte está nas esquinas, nas ruas, nas casas, nos pátios, enfim, nos templos, no comércio. Essa é uma história que, ou seja, as nossas lembranças fazem parte disso. E a população acha que aquilo não deve acontecer. E daí surge uma proposta na qual é de que, se a cidade provar que por algum motivo ela não deve ser inundada porque tenha algum fato histórico importante, alguma relevância ecológica, alguma coisa tem que ter nesse contexto todo para que ela não seja inundada, que então a empresa que vai construir essa represa, ela vai arranjar outro lugar, né? Menos ali. Então, o que acontece? Eles resolvem escrever a história da cidade, os fatos que aconteceram, mas tudo isso aí é para ser escrito. Só que a maioria das pessoas são analfabetas. Quem vai escrever isso aí? Aí que começa toda a trama, né, cômica de Narradores de Javé, que traz todo esse processo, essa caricatura do brasileiro do interior, né? Os seus trejeitos, a sua forma de falar, a sua forma de ver o mundo, a sua forma de entendimento daquilo que ele do seu entorno, da sua amizade, família, negócios, trabalho, tudo isso é retratado no Narrador de Javé de uma forma bastante interessante e hilária, né? Então vocês têm ali o chamamento de um funcionário do Correio que é posto para fora da cidade, que é tido como, vamos dizer assim, a pessoa intelectual da cidade e que, na realidade, ele é um bom orador, mas não é tão intelectual assim. E aí começa a se ter todos esses atritos na qual ele acha que aquelas histórias da cidade têm que ser contadas de forma fantasiosa, né? De uma forma fantástica, algo exuberante, como se fosse Hollywood, né? E o pessoal da cidade diz que não, isso aí tem que ser contado do jeito que é, da forma simples que é. Então, eu vou parar por aqui para não acabar contando o filme inteiro aí. E aí vocês têm os Narradores de Javé, que nós temos aí algumas curiosidades, né? O filme foi rodado entre junho e setembro de 2001 em Cameleira, da Lapa, cidade do interior da Bahia. Recebeu prêmios como melhor filme e melhor roteiro no 30º Festival Internacional do Filme Independente de Bruxelas, na Bélgica. Ganhou os prêmios de melhor filme do júri oficial e do júri popular e ainda o prêmio de melhor ator para José Dumont no Festival do Rio de 2003. O filme surpreende pelos diálogos criativos e pela intensidade de imagens e também por falar de questões tão importantes como história, memória, língua, comunidade e resistência. Vejamos então algumas possibilidades de trabalho com o filme Narradores de Javé. Áreas curriculares: linguagem e códigos, ciências humanas.
Sugestão de disciplinas: língua portuguesa, história, geografia, filosofia. Tema: ética e cidadania. No caso de cidadania, memória, história oral e patrimônio imaterial, né? Então, aí você tem uma série de possibilidades de atividades a serem feitas a partir deste filme, correto? Principalmente aqui em Porto Seguro, que estamos na Bahia, e esse filme retrata basicamente o interior baiano. Não é o nosso litoral aqui, mas nós estamos dentro desse contexto, tá certo? Então, a cada cena, a cada segmento deste filme, é possível se extrair uma série de comportamentos, uma série de movimentos e atitudes nas quais pode-se fazer uma abordagem e, a partir daí, estabelecer estudos dirigidos, trabalho em conjuntos e, quiçá, até a produção de algum curta-metragem sobre essas atividades, né? Ou então ensaios fotográficos que podem ser feitos a partir das imagens que tem nos filmes. Evidentemente, eu falo do Narrador de Javé, aqui nós estamos na Bahia, as imagens são correlatas, né? Evidentemente que os outros dois filmes, o Arquitetura da Destruição, que é um filme alemão, nós não vamos atravessar o oceano para tirar fotografia, né? E nem o Waking Life, que é um filme americano, tá certo? Então, nós estivemos aqui uma abordagem sobre os narradores de Javé. Javé, né? Então, tem Lima Barreto, é um escritor brasileiro que escreve um livro chamado O Homem que Falava Javanês. Então, ele era o único no mundo que falava javanês, porque ele criou a língua javanês, né? E nós estamos aqui, quem sabe, essa língua não poderia ser em Javé, né? Narradores de Javé, o javanês não possa estar aí direcionada. Isso é só uma conotação que eu faço aqui. Muito bem. O terceiro filme nosso é Waking Life, né? Uma tradução mais ou menos mais próxima seria O Despertar para a Vida. Então, e esse filme, ele tem um caráter bastante interessante, né? Nós temos aqui, como eu havia falado anteriormente, o David Lickner, que é o diretor, ele traz um sistema que chama-se rotoscopia, que é o quê? Você filma as pessoas, os atores, normal, e depois você faz, através de computação gráfica, transforma isso em animação. Vamos dizer, traduzindo, popularmente, desenho animado. Então, é uma técnica bastante interessante, né? E nós temos uma abordagem que ele faz, é de um sujeito que está num sonho, ele não sabe se está na vida real ou se ele está vivendo um sonho, em que plano ele está dentro desse contexto. E a partir daí, ele faz, o diretor faz uma leitura de vários aspectos do ser humano, né? Ou seja, de onde vemos, para onde vamos, quem somos nós. Então, você vai entrar dentro da concepção do existencialismo, a parte filosófica, a parte social, a parte científica, a parte espiritual, que envolve religiosidade, e uma série de questões que compõem o ser humano. E ele divide isso aí são 36 sequências, cenas, né? As pessoas, às vezes, a gente fala em sequência e alguém diz assim, não, mas não é uma cena? É a mesma coisa, tá certo? Mas a gente, quando vai escrever um roteiro, né, usa o termo sequência, certo? Então são 33 sequências, cada uma tratando de um assunto. Então, em termos de atividades desse filme em sala de aula, você pode trabalhar, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cenas por aula, né? Não precisa ser na ordem do filme, você pode trabalhar de forma separada. Então é um ótimo filme para que se possa fazer uma prática assim de clubista, né? Então, eu acho fantástico isso, porque é um filme que realmente aí já é do ensino médio para cima, né? Porque
mexe muito com o psique, né? Com a percepção das pessoas, de como elas entendem a vida, como elas veem a vida, né? Então, é muito comum a maioria das pessoas fazerem assim, para dentro de si, né? Não, não quero saber nada de... Né? Qual é a moda? Vou seguir a moda, né? Aí, quando você tem que refletir sobre as tuas coisas, com o teu jeito de fazer, os teus acertos e teus erros, opa, não quero mexer comigo mesmo. Então, é interessante esse ponto de vista na qual há essa observância sobre o ser humano, sobre todos os aspectos. Então, o Waking Life traz esse questionamento, é muito interessante, é muito dinâmico, né? É um filme que mexe com os nossos neurônios, né? Nos fazem pensar bastante, né? E a ideia é justamente essa, bagunçar as nossas ideias, bagunçar o nosso cérebro, para que a gente possa ter um entendimento melhor, né? Eu sempre digo que quanto menos se sabe, mais feliz se é, né? Porque quanto mais se entende, entre aspas, este mundo, né, mais a gente sofre nesse contexto todo. Então, o Waking Life vai trazendo essas possibilidades todas, que são coisas que a gente pode trabalhar aqui, né, dentro... Vamos lá, então, as áreas curriculares seriam linguagens e códigos e ciências humanas. As sugestões de disciplinas, sociologia, história, língua inglesa e filosofia, né? E um tema que é a existência humana, correto? Então, nós temos aí essas dicas desses 3 filmes que acabamos de apresentar, que são Arquitetura da Destruição, é um filme alemão, é um filme documentário, que vem tratar da forma como Hitler usa a arte na construção do Terceiro Reich, né? Do seu nazismo lá no começo do século XX, correto? Depois nós fizemos uma abordagem sobre um filme brasileiro, rodado aqui na Bahia, que é o Narradores de Javé. Então, nós saímos de um documentário denso, né? Dentro do período de guerra, e passamos para um mais light, mais leve, que é o Narradores de Javé. E por fim, nós voltamos então para uma questão mais, vamos dizer assim, existencialista, na qual a gente vai mexer com os nossos neurônios, vai descobrir uma série de coisas que nós já vimos, mas não queremos ver, vamos dizer assim, ou já sofremos e não queremos mais sofrer, mas são coisas que são intrínsecas a nós humanos, ok? Isso aí é algo bastante interessante. Bom, eu acredito que a gente fez uma boa abordagem e acredito que os professores, os coordenadores e os orientadores da escola tenham entendido o nosso propósito e possam aplicar isso, né? Estamos aqui, a TV Porto está inteiramente à disposição para atendê-los caso vocês precisem de se ter algum workshop na escola para trabalhar melhor essa prática cineclubista, a gente está à disposição, né? Correto? Ok. Até a próxima semana e um grande abraço.